lá no Vale do Jordão. E ele começa a pregar a palavra e dizer: raça de víboras, arrependei-vos e produzir frutos de arrependimento. Pastor, por que a palavra de João é tão forte? Porque a palavra de João não é uma palavra simplória, não é uma palavra apenas de caridade. João não vem apenas para passar a mão no ego da população, não. Por quê, pastor? Porque aquela geração era uma geração religiosa. Diga comigo, religiosa. Não era uma geração ímpia, não era. Não era uma geração de povo pagão, não era. Quem era a geração de João, pastor? A geração de João era a geração dos israelitas. Era a geração daquele povo que conhecia a palavra do Senhor escrita lá no Monte Horebe, no Monte, aleluia, Sinai, quando Moisés traz a tábua da revelação. A geração dos tempos de João era uma geração religiosa, conhecedora da verdade. Pastor, então por que João vem com uma palavra de arrependimento, pastor? Porque aquele povo falava com a boca, mas o coração estava longe de Deus. Glória a Deus, aleluia. Israel sabia sacrificar. Glória a Deus. Israel sabia pegar o sacerdote, sabiam a hora de tirar a roupa e ir até o lugar do holocausto, queimar o holocausto, tirar a cinza, levar para fora de Israel. Eles sabiam de tudo. Israel sabia que se roubasse tinha que morrer ou perder uma parte do braço ou da mão. Israel sabia que o pecado de adultério era um pecado para a morte. Por isso que você vai encontrar a Bíblia dizendo, quando ali os fariseus trazem até Jesus uma mulher pega em adultério, olham para ele e dizem: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. O que essa mulher merece, mestre? Jesus olhou e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ou melhor, João, ele vive em um ambiente hostil, moralista, que se preocupava com a vida dos outros. É por isso que Jesus vem com a palavra dura e diz: ei, você que está olhando para os outros, tira a primeira trave do seu olho e depois vem estar no olho dos outros. Glória! Geração moralista, geração hipócrita era a geração de João. Meu Deus. Por quê, pastor? Porque era uma geração que conhecia a verdade, praticava a lei, era moralmente correta, irmãos. Mas só Deus sabia o que estava no coração. Meu Deus. Sim, pastor, prova-me isso. Uma vez Jesus disse, falando sobre adultério, chegaram para ele e perguntaram sobre a questão do divórcio. Ele falou sobre o adultério também. E aí ele falou: não está escrito na lei que se deitardes com a mulher comete adultério? Eu, porém, digo, se tu não apenas deitares, mas desejares no teu coração, comete adultério também. Aleluia. Pastor, como assim é? Era uma geração que conhecia a lei, era uma geração bonitinha, comportadinha, era uma geração que se vestia bem, não deixava as roupas aparecerem, não deixava as partes íntimas expostas, mas dentro do coração havia o pecado do ódio, da falta de amor, da falta de compaixão. Eita Deus, fala! Era uma geração moralista. Sim. E quando um profeta levanta o dedo para profetizar dentro de uma geração moralista, ele corre o risco de ser rejeitado. Glória a Deus, aleluia. João está no deserto. A multidão que estava enaltecendo o rei, ela deixa o rei e vai até João. O rei pergunta: cadê a multidão? E alguns dizem para o rei: a multidão está no deserto com João Batista, que está pregando o arrependimento. Glória a Deus. Está pregando o que, igreja? O arrependimento. Mas era uma geração perfeita. Era uma geração que não roubava. Se roubasse, morria. Mas dentro do coração só Deus sabia o que tinha. E é João o corajoso.
O cenário político estava totalmente catastrófico. E aí João olha para o rei e diz: rei, tu és um homem adúltero. Diga comigo, adúltero. Ninguém gosta de ouvir a verdade, sim ou não? Tu és adúltero. A mulher que tu tens não é tua, é de teu irmão. Não é digno deitares com a mulher de teu irmão. Por isso, João vai para a cadeia depois de um certo tempo. E preso em uma festa de aniversário, a mulher, a filha da mulher do imperador, do rei, pede a cabeça de João, porque qualquer que fala a verdade é rejeitado. Ninguém gosta de ouvir a verdade, sim ou não? Como o imperador era o dono da lei, era o dono da força, e a mulher miserável, pecadora, ao invés de se arrepender, disse: eu quero que mate João. Pediram a cabeça de João. Mas antes disso, deixa-me dizer um negócio a você. João estando na prisão, eu disse a vocês se João sabia porque ele estava na terra. Diga comigo, João sabia. Quando João está na prisão por 30 dias, diz a Bíblia, que ele manda os 2 discípulos que restaram de João ir até Jesus e perguntar para Jesus se ele era mesmo quem ele esperava ou se ele havia de esperar outro. Pastor, por que isso é importante nesse momento? Porque eu entendo a afirmação de João Batista dizendo: será que valeu a pena ter feito o que eu fiz? João sabia que o que ele fazia tinha que ter resultado. Não adianta viver esta vida e não ter resultados. Do que adianta viver 100 anos e olhar para trás e dizer o que eu fiz de toda a minha vida? Do que adianta viver 200 anos e não ter algo? E a Bíblia diz até que Deus vai cobrar de nós. Deus vai requerer de nós as nossas obras. E a pergunta é hoje: o que você tem para apresentar a Deus? Eu imagino João se perguntando: será que o que eu fiz valeu a pena? Será que valeu a pena ter sofrido? Será que valeu a pena ter padecido? Será que valeu a pena ter ido para o deserto? Será que em nome da palavra de Deus valeu a pena eu comer gafanhoto, se alimentar de mel silvestre? Será que valeu a pena vestir roupas de camelo, ser rejeitado pela sociedade? Será que valeu a pena fazer tudo o que fiz? O sentimento que estava no coração de João era esse. E aí ele vai e manda os discípulos até Jesus e pergunta: és tu mesmo quem nós esperamos? Porque eu só vim aqui para preparar o caminho. Eu não sou o mestre, eu vim só para preparar o caminho. A Bíblia diz que os discípulos vão até Jesus. E quando voltam de lá, melhor ainda estando lá, Jesus diz: ei, diga a João que aqui os cegos enxergam. Diga a João que aqui os surdos ouvem. Diga a João que aqui os paralíticos andam. Aleluia. E meu corpo está arrepiado. Aleluia. Diga a João, aleluia, que além de tudo, o evangelho é pregado aos pobres, aleluia. Vai, diga para João, aleluia. Diga para João. Diga para João que valeu a pena ter sofrido. Diga para João que valeu a pena ter batido nele. Diga para João que valeu a pena não ter sido aceitado por todos. Diga para João que nos momentos em que ele estava na cadeia, eu estava com ele. Está tudo dentro do plano. Eu quero profetizar já. Quem quer essa profecia? Levante a mão. Feche os teus olhos aí. Eu profetizo na sua vida que valerá a pena todo o sofrimento que você tiver por Jesus. Tudo que você fizer em nome do Senhor será recompensado na glória.
A sua vida cristã valerá a pena. Satanás terá que ver que maior na minha sua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só quem der isso bate bola bem alegre ao Senhor Jesus. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena quando me pediram para ir comer? Quando me ofereceram, porque aquele povo era corrupto. Será que valeu a pena defender os princípios? Será que vale a pena não fazer negocinho por aí? Será que vale a pena não corromper? Será que vale a pena não roubar? Será que vale a pena cumprir os princípios de Deus na sua vida? E a mensagem que Jesus disse é: diga a João que valeu a pena sim. Diga a João que ele pode descansar, que aqui o Cristo chegou. Aleluia. Glória! A Bíblia diz que João estava encarcerado. Pedem a cabeça dele, talvez alguns não tenham observado o que a Bíblia diz. Mas levam a notícia até Jesus. E Jesus, quem já perdeu alguém que você ama aqui? Deixa eu ver. Qual que é o sentimento? De falta. Sentimento de tristeza. Pensamento: e agora o que farei sem ele? Sem ela? Quem nunca perdeu nada na vida? A Bíblia diz que quando João morre, levam a notícia até Jesus. Jesus se retira e vai para o deserto. Para onde ele vai? Para o deserto. Pastor, a Bíblia diz o que você vai dizer? Não, mas eu vou dizer. Jesus foi para o deserto para lamentar a perda de João. É Jesus quem disse que antes de João não houve homem tamanho igual a João. Aleluia, Deus! E depois de João não haverá ninguém maior do que ele. Profeta igual a ele. Por quê, pastor? Porque João prepara o caminho para Jesus. Jesus vai para o deserto, mas eu vou dizer algo a você. Não dá tempo de lamentar. Diga assim: a vida continua. Quando você perder algo que você gosta muito, não dá tempo de ficar lamentando a perda. A vida continua. Você pelo menos está vivo. A Bíblia diz que enquanto Jesus está indo para o deserto, a multidão que seguia João ouve dizer que Jesus está no deserto. E o que a multidão faz? Vai até Jesus lá no deserto. Quando Jesus olha, ele se espanta, se preocupa. E aí a Bíblia diz que a multidão está com fome. Os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, o que a gente faz agora? E aí Jesus faz a primeira multiplicação. Perguntou: onde tem algum com? O que a gente tem aqui para multiplicar? Aí teve um discípulo que disse: Senhor, nós encontramos aqui 5 pães e 2. 5 pães e 2. Ele multiplicou para mais de 5.000 pessoas. Por quê? Só de homens eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E naquela época, hoje parou, né? Hoje está todo mundo controlado, é 2, 3, né? Não passa de 4 filhos. Mas naquela época não tinha muita coisa para fazer, fazia-se filho, né? Então as famílias tinham mais de 10, 5, 6, 20, tinha muitos filhos, né? Há 10 anos atrás era assim também. Só a minha avó teve uns, não sei quanto tempo. Perdi as contas. Tinha muito. Por quê? Porque não tinha nada para fazer. A Bíblia diz que Jesus alimenta a multidão. Pastor, você vai entrar na história de Jesus agora? Não, só quero chegar ao fim da história de Jesus. Porque o mesmo Jesus cumpre o chamado. Cumpre uma missão. Ele sabia que ele veio aqui para cumprir uma ordem. Diga comigo, uma ordem. Tudo que ele fazia era para obedecer a Deus. E diz a Bíblia que Jesus não cometeu nenhum pecado que seja moral a Deus. Mas mesmo assim, encontraram em Jesus um pecado. Encontraram em Jesus um motivo para matá-lo. E a Bíblia diz que Jesus passa a sexta-feira do sofrimento, né? Uma semana de sofrimento, uns dias de sofrimento. Passa a sexta da humilhação. Colocam coroa na cabeça dele. Jogam nas costas dele, com as costas feridas, aquela roupa, manto, cor de púrpura.
nas costas dele, chamam ele de rei, escarnecem dele, cospem nele, batem na cara dele, tudo por amor a... E a pergunta é, será que vale a pena sofrer por Jesus? Ou pelo amor a Deus, por amor a Deus? Aleluia. Diz a Bíblia que Jesus é levado ao monte, ele é levado melhor ao Calvário, na cruz. O mesmo sentimento que há às vezes no nosso, no meu e no seu coração, há no coração de Jesus. Porque no momento de desespero, porque ele era filho de Deus, mas era homem, ele tem um momento de crise, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. A vida para aqueles que resolvem obedecer a Deus está destinada ao sofrimento. Diz a Bíblia que Jesus inspira, expira e morre. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E está conosco aqui hoje. Quem crê? Pastor, resume tudo isso porque foi me dado um pouco tempo. Na verdade, pouco tempo não, para não tomar muito tempo de vocês. Eu disse a vocês que lembrar dos 100 anos de Cristo, lembrar do primeiro século de Cristo, é para mim importante, porque eu penso que o caráter daqueles homens que morreram em nome de Cristo foi formado no sofrimento. Sabe o que eu ouço ressoar nos ouvidos daqueles homens? Era isso. Passe a sexta-feira, a quinta-feira da humilhação. Passe a sexta-feira da morte. Passe o sábado do esquecimento. Sábado do quê? Esqueceram de Jesus. Só não esquece os discípulos. Mas com certeza, no domingo, a ressurreição está preparada para você. Pastor, explica para mim agora tudo isso. Quanto vale aquilo que você tem? Ou aquilo que você quer? Melhor, para você entender. Quanto custa o que você quer? E guarde uma fórmula. O que não custa nada, não vale nada. Diga comigo, o que não custa nada, não vale nada. Há muitos filhinhos de papai que não sabem o quanto custou ser rico. Por isso, para ele, tanto faz o que eles têm. Por quê? O que não custa nada, também não vale nada. Quanto custa o que você quer? Quanto custa? Quanto você é capaz de pagar o preço pelo seu marido que não é crente? Pelo seu filho que está afastado? Pelaquela obra, pelaquela porta de emprego que você quer? Quanto você está disposto a pagar pela salvação? Por quê? Porque o quanto você der de custo, dará em recompensa o valor para aquilo que você deseja. Deus me trouxe aqui hoje e colocou no meu coração durante esta semana, ao ler o livro de Mateus, esta mensagem, a dizer a você, crente ou não, o Senhor, Ele quer restaurar os seus sonhos. Porque tem gente aqui que deixou de sonhar por causa de uma palavra. Porque a sua mãe disse que não iria e você acreditou nela. Porque o seu pai disse que você não iria, você acreditou nele. Porque o irmão que não é crente, que se fosse crente não diria, disse que você não iria e você acreditou nele. Por uma pouca coisa você deixou escapar a oportunidade de ter uma vida pelo menos preenchida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aqui está uma prova de alguém que em nome de Jesus Cristo nunca se deixará influenciar por palavra de ser humano nenhum. Em nome de Jesus Cristo, para me abater, para me destruir, ou para me fazer desacreditar do chamado que Deus tem na minha vida. Se eu parasse para ouvir as críticas que ouvi, se eu parasse para ouvir pessoas que talvez com inveja tentaram me abater, se eu parasse para ficar ouvindo os outros, talvez você não teria o pastor que hoje estou aqui sou. Se eu parasse para ouvir as palavras de pessoas que não conquistaram, eu não teria conquistado, irmão Deus. A pergunta que eu faço a você é, quanto você é capaz de pagar por isso?
Porque eu imagino o quanto é difícil mesmo. Ir contra os seus próprios princípios, ir contra as pessoas que você esperava que lhe ajudaria. As pessoas que você esperava que iria lhe ajudar. São na maioria das vezes elas que te abandonam. Eu quero dizer a você hoje, que em nome de Jesus Cristo, quando a humanidade não te olhar, quando você não tiver ninguém que olhe para você e diga, vai que eu estou contigo, fica tranquilo, que lá no céu está o Senhor Jeová Jireh. Aleluia! Ei, deixa eu te explicar um negócio. Você acha que Davi tinha força na mão para derrubar o gigante? Você acha mesmo que é a pedra de Davi que derrubou o gigante? Deixa eu lhe dizer um negócio. Aleluia. Saul olhou e disse, Davi, não vai porque o gigante é grande. Davi disse, olha, Saul disse, Davi, não vai porque você não é guerreiro. Saul disse, Davi, não vai porque você é pequeno, você tem apenas 17 anos de idade. Quantos anos? Aqui hoje, para ser alistado soldado, para ser do exército, tem que ter 18. Davi não tinha nem 18 para ser do exército do Brasil. Quando Saul tentou desanimar a Davi, a Bíblia diz que Davi olhou para Saul e disse, Saul, quando eu era pequenininho, quando eu era o quê? Quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, lá no deserto, rejeitado, ele era o quê? Rejeitado. Davi era rejeitado. Quem já foi rejeitado aqui? Rejeitado pelo cabelo, rejeitado pela cor da pele, rejeitado pela posição financeira, rejeitado porque às vezes não fala muito bem, rejeitado por muitas coisas, né? Eu sei o que é rejeição, amém? Graças a Deus que eu casei, tá ali a minha esposa, bonita, linda, graças a Deus, né? É, mano, né, tia? Jesus fez milagre. Eu sei o que é rejeição. Se você está sendo dramático, não, eu sei o que é isso. Sei. Às vezes não era nem porque eu ia e recebi um não, era porque às vezes eu ia, né? Nem ia, covarde, nem ia. Já viu aquele cara covarde, não tem coragem de ir, fica dizendo, se eu for vai dar errado, né? Era Saul. E gente covarde influencia os outros, sabia? O corajoso também influencia, tá bom? Davi olhou e disse, ei, Saul, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio o urso. Tentou pegar a ovelha, arrebatar do meu rebanho. Eu fui lá, peguei o urso, tirei a ovelha da boca do urso. Tirei a ovelha, o urso veio para me afrontar. Eu peguei o urso e matei-lo. Você sabe que tamanho tem um urso? Hã? Só a pata do homem é desse tamanho. Davi foi lá, macho, cabra macho, ele comeu cabra macho. Deus só é com gente macho. É, corajoso. Mulher macho. É, corajosa. Foi lá, arrancou, matou e tirou a ovelha. Eu digo para os irmãos lá na Bahia, lá em Juquitiba, e falo com as irmãs, já pensou ter um marido, né, as irmãs, os irmãos também, mas na maioria as irmãs, né? Tem um marido que sua casa é de telha, cai uma pedaço e diz, mulher, vai ver que eu não sei o que está acontecendo lá não. O homem, melhor não ter casado. Veio o leão, tomou a ovelha. Davi foi lá, pegou o leão, abriu a boca do leão, tirou a ovelha. O leão veio, ele não matou por ódio, matou por legítima defesa. O leão veio para atacar ele matou o leão. Já viu o tamanho do leão? E salvou a ovelha. Foi a história que Davi contou para Saul. Quando Saul estava se motivando, Davi, eu imagino Davi batendo no ombro de Saul e dizendo, ei, Saul, o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão, ele me dará a vitória diante desse gigante também. Davi estava dizendo que quem venceu o urso e o leão não era apenas a coragem dele, mas era o favor que Deus estava dando à vida dele. Aleluia. O gigante murmurou, chorou, o gigante melhor, ele sorriu, debochou de Davi. O gigante tinha um escudeiro, a Bíblia diz que Davi tinha apenas um estilingue. Quem sabe o que é estilingue aqui? Quem tem um pé na roça igual eu. Em Juquitiba tem uma roça lá.
estilingue, né?